Soldo a cada um de meus amados irmãos com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Neste momento venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E neste momento abençoo vocês com a continuação desta série maravilhosa que tem por tema as mensagens dos anjos de Jesus. E essa é a terceira mensagem do terceiro anjo, amados, baseada em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Glória a Deus. Primeira pergunta: que mensagens esse anjo dá às pessoas? Que mensagens esse anjo dá às pessoas? Então, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículo 9, nós vamos fazer uma análise, vamos ver as mensagens que são dadas realmente por esse anjo. Então, alternativa A palavra nos revela que ele nos dá aí uma mensagem de ele não adore a besta. Desculpa. Primeira mensagem: não adore a besta. Segundo, não adore a sua imagem. E terceiro, não receba o seu sinal. Então, primeiro, não adore a besta. Segundo, não adore a sua imagem. E terceiro, não receba o seu sinal. Amém? Então, essas são as três mensagens transmitidas por esse terceiro anjo, amados, nesse único verso. Então, esse único verso, nós vemos aí essas três mensagens dadas aí da parte desse anjo. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que as pessoas receberão se fizerem isso? Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10. Então a palavra nos revela que elas receberão o vinho da ira de Deus. Então receberão o vinho da ira de Deus. Então essa é a recompensa daqueles que realmente receberem isso da parte da besta. Terceiro, o que significa essa besta? Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 2, verso 5 ao 7, Daniel capítulo 7, verso 1 ao 8, verso 16 e 17 do capítulo 7 de Daniel, verso 19 ao verso 25 também do capítulo 7 de Daniel. Tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então essa besta, ela é uma representação do Império Romano, que é a mesma Igreja Católica, tá, queridos? Então é uma representação do Império Romano, que é a mesma Igreja Católica. Quarta pergunta: o que representa a sua imagem? O que representa a sua imagem? Apocalipse capítulo 13, verso 11 ao 18, capítulo 17, verso 1 ao 5 e verso 9 ao verso 15 do capítulo 17 de Apocalipse. Então, primeira, a segunda besta que surge da terra, que representa os Estados Unidos da América. Então aqui nós temos dois significados. Então, o primeiro significado com referência à imagem, tá, queridos? Realmente o que representa a imagem. Então essa imagem, ela representa aí a segunda besta que surge da terra, que representa os Estados Unidos na América. E temos aqui o segundo significado dessa imagem, que representa aí todas as religiões falsas que são consideradas filhas de Babilônia. Então aí nós temos aqui o segundo significado, que realmente é uma representação de todas as religiões falsas. Certo, amados? Quinta pergunta: o que significa o sinal ou a marca da besta? O que significa o sinal ou a marca da besta? Daniel capítulo 7, 25,
Mateus capítulo 15, verso de 1 ao 20, Marcos capítulo 7, verso de 1 ao verso 13 e Apocalipse capítulo 18, verso 1 ao verso 3. Tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então aqui, de acordo com esses textos, a palavra nos revela que este sinal ou esta marca é o dia que esse império substituiu pelo verdadeiro dia de adoração ao Criador. Então este sinal ou marca é o dia que foi substituído por esse império. Então esse império substituiu verdadeiramente o dia, o dia de adoração ao Criador, certo, amados? Então houve essa substituição. Então esse dia que foi substituído por esse império é que realmente representa o sinal ou a marca da besta. Olha que interessante observação. Isso também nós confirmamos lá em Êxodo capítulo 8, verso 11, que aí você vai ter uma confirmação com referência, amado, a esse dia, tá? Ao dia do Criador. Então foi exatamente esse dia que foi substituído. Observação: esse sinal desse império é o primeiro dia da semana ou o domingo. E o sinal do Criador de todas as coisas é o sétimo dia, ou seja, o sábado. Então esse sinal desse império é o primeiro dia da semana ou o domingo. E o sinal do Criador de todas as coisas é o sétimo dia, ou seja, o sábado. Segundo, esse sinal desse império não representa apenas o domingo, mas as suas falsas doutrinas e leis impostas pelas suas autoridades espirituais e seculares. Então esse segundo, amados, trata-se com referência ao segundo significado, porque realmente este sinal ou esta marca traz consigo dois significados. Então, no sentido literal da palavra, nós temos aí esse primeiro significado, representando aí o primeiro dia da semana, que foi realmente aí decretado por esse império, certo? Então esse império ele faz uma substituição do verdadeiro dia de adoração ao Criador, que é o sétimo dia. Então ele transfere o dia de adoração para o primeiro dia da semana. Então, no sentido literal, então eis aí a representação do sinal ou da marca da besta. Agora, entrando no sentido espiritual da palavra, então este sinal não representa simplesmente esse dia, mas no sentido espiritual representa exatamente as doutrinas e as leis que realmente são impostas, por esse império e realmente por suas filiais, vamos assim se dizer, Então, o significado, ou seja, o segundo significado do sinal desse império significa leis significa leis e falsas doutrinas, que realmente são impostas aí pelas autoridades espirituais e seculares. Então, autoridades espirituais trata-se com referência às religiões, às falsas religiões. Então, todos os falsos ensinamentos transmitidos pelas falsas religiões é uma representação deste sinal, certo? E as leis que são impostas pelos governantes, que realmente fazem parte desse império, também representam realmente este sinal desse império. Então, queridos, aqui está com certeza o esclarecimento dessa terceira mensagem sendo transmitida aí por esse terceiro anjo. Com certeza, mais um anjo literal transmitindo essa mensagem por meio aí dos mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que realmente vocês compreenderam e com certeza estarei trazendo mais detalhe para vocês aí com referência a esse assunto no próximo estudo, se assim o Senhor nos conceder a oportunidade. Amém. As pessoas vão receber chip conforme estamos a ver as notícias, o chip
é isto aqui, é aquilo. A marca da besta já existe, já começou a trabalhar faz tempo. Só que as pessoas, ou bem dizer, os crentes, estamos na distraição. Estamos na distraição, pensando que aquilo virá. Ainda não veio. Besta já começou. O mundo das trevas manipular as coisas. O apóstolo pode nos dar assim, um tópico lá. Por exemplo, aquele ponto. Porque a intenção desse programa é alertar as pessoas. As pessoas têm que. As famílias estão sentadas lá em casa e depois eles querem perceber que, ok, aquilo afinal que acontece, tem que ter cuidado, tem que ter cautela. A intenção também desse programa é essa. Então, eu acho que. Se não é na testa e já começou, um exemplo, será os Facebooks, as novelas, a internet, os WhatsApp, um exemplo assim prático. Facebook, WhatsApp, a internet, não posso afirmar que o Facebook, o WhatsApp faz parte da marca da besta. Okay. Porque Facebook, WhatsApp é um meio de comunicação. Se não tivesse Facebook, íamos fazer chamadas por telefone, normalmente. O diabo já entrou em toda a área. Agora, o cristão é que deve saber ficar sigiloso ou vigiar em oração. Quem mantém uma vida ativa de oração, o Espírito Santo lhe revela o que deve fazer e o que não deve fazer. A besta já está a ser adorado. Principalmente na música mundana. Ok. Principalmente. Pastor Diniz, vamos dar seu nome aos bois, pastor. Este código é o quê, pastor? Vamos ter mesmo um código colado na testa, na mão? Ou é uma simbologia que o apóstolo usou e hoje estamos muito presos a novas tecnologias, a coisas... É o quê, pastor, esse código? Ok. Nessa questão de dar nome aos bois, é necessário termos uma cautela, porque muitas das vezes somos mal compreendidos. Ok. Pensam que somos nós que estamos aqui a falar, mas é a interpretação que é assim, é a revelação que é assim. Vamos começar a dar os nomes aos bois, a besta que subiu da terra. Sim, essa besta. A maioria de pastores, apóstolos, teólogos, no passado e no futuro, alguns de forma diferente, outros não, interpretam isso, a besta que subiu da terra é uma nação, é um poder como os Estados Unidos da América. Ok. O que diz ela subiu da terra é um lugar desabitado, porque os Estados Unidos se formou justamente com essa característica. Ok. Porque eles são um povo que foram se agregar num território onde não havia nada, fugindo da perseguição que eles sofriam em outros lugares pelo poder que a igreja romana executava na altura. Okay. Prova disso é a perseguição e a matança dos valdenses, albigenses, que não concordavam com os ensinamentos da igreja romana. Então eles saíram e foram, esses cristãos saíram e foram formar uma nação, que muitos escritores seculares dizem era uma nação onde não havia papa, ou seja, onde não havia uma influência de um poder. Aqui surge um poder. Aí começa o surgimento de uma nação que hoje ela se tornou tão poderosa, que todo mundo sabe disso. Sim. Então, é visto aqui, nestas interpretações, a besta que subiu da terra como um poder civil, no caso interpretado como a nação, não os americanos, mas a nação. A nação. E a besta que emerge do mar, se observar que tem as características que estão aqui na revelação. Porque a Bíblia é a maior revelação de Deus dada ao povo. São as escrituras sagradas. Tanto é que todas as revelações posteriores, elas devem ser verificadas com essa revelação maior. Devem ser verificadas aqui, que é a palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui a besta, ela apresenta algumas características que nos permitem chegar à sua identificação, ou seja, ao nome desse boy, né? Como diz aqui, exatamente. Aqui, por exemplo, se você vai ver, é que ela tem muito poder, ela blasfema contra o nome de Deus, ela retira o poder do tabernáculo de Deus que está no céu. Ou seja, o que é o tabernáculo? O tabernáculo é o local onde se fazia adoração a Deus, o santuário, onde se prestava culto a Deus e onde se tinha um sacerdote que intermediava para o povo a Deus.
E esse tabernáculo, agora que a Bíblia está dizendo aqui que está no céu, o intermediário é Cristo. Mas esse poder vem e troca tudo. O intermediário não é apenas Jesus, existem outros intermediários. Outros intermediários, Exatamente. Aí começa a atribuir ao líder deste boi aqui, né, vamos dizer, algumas características que pertencem apenas a Deus. Isso é que é blasfemas. Como, por exemplo, perdoar pecados, cancelar não sei o que, fazer isso. Isso é blasfêmia. Quando um ser humano se coloca a fazer aquilo que só Deus faz, isso se chama blasfêmia. E esse poder que fala aqui na Bíblia, portanto, ele retira o poder a Deus, por exemplo, de perdoar pecados. Sim, e a partir desse momento, fazer intercessão. Esse poder começa a perdoar pecados que por defeito deviam ser. Sim, são perdoados por Deus. E também quando a Bíblia aqui, em Apocalipse, afirma assim que interferiu no trabalho do tabernáculo, é aquilo. Coloca outros intercessores além de Cristo. Isso é interferir no trabalho do tabernáculo que o sacerdote, que é Cristo, está fazendo por nós.